vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Paulo a Tito, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, no versículo 6. A Epístola, ou a Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Esse é o texto que servirá de base para a nossa aula dessa tarde. Lá está escrito assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Repetindo, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Perceba que a carta que Paulo escreve a Tito é uma carta onde ele instrui a Tito sobre várias questões. E nesse segundo versículo, você pode perceber, provavelmente, se você está com a Almeida Revista Atualizada, nós temos um título ali editorial, e o título é o seguinte: o título do capítulo 2 é Os deveres das várias classes de pessoas, crentes. E Paulo ele começa a ensinar acerca de várias realidades, direcionado a várias pessoas. Eu quero ler a partir do versículo 1, Tito 2, começando do 1, indo até agora o versículo 6, está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2: Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres, ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí nós chegamos ao versículo 6, que eu vou reler com você. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Eu quero falar com você, compartilhar com você nessa tarde, especificamente sobre algumas verdades presentes, sobre algumas aplicações que nós podemos fazer desse versículo 6. Se essa aula tem um tema, o tema seria uma palavra aos jovens. Uma palavra aos jovens. Agora, mesmo que você hoje não seja mais tão jovem assim, eu quero que você continue nessa aula, porque você pode instruir a outros jovens. A juventude, a mocidade, é uma fase especial na nossa vida, assim como todas as demais fases. E cada uma das fases, a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice, cada uma tem as suas oportunidades e os seus desafios. As suas oportunidades, os seus desafios e os seus perigos. E a mocidade ou a juventude é uma delas. Se você ainda não é jovem, você, pela graça de Deus, será. É possível que você seja jovem, que você esteja nessa fase. E é possível que você já tenha passado dessa fase. Mas independente se você ainda será, pela graça de Deus, se você é ou se você já foi, a juventude, ela é especial, Ela é uma fase onde Deus tem muito a nos falar, é uma fase muito importante, com seus dilemas, com seus dramas, as suas alegrias, seus desafios, as suas oportunidades, as suas bênçãos e os seus perigos. E mesmo que você não seja, você com certeza conhece algum jovem, ou muitos jovens, e você pode ser usado por Deus para instruir a esses jovens. Eu quero usar como material de apoio para a nossa aula um clássico da literatura cristã, escrito pelo J.C. Ryle, ou então o J.C. Ryle, que escreveu um livro chamado Uma Palavra aos Moços, da editora Fiel. E é um livro, se você ainda não leu, eu incentivo a que você adquira ou empreste esse livro, alugue esse livro aqui e leia. É um livro muito, mas muito precioso. Eu quero usar esse livro também para fazer algumas aplicações para a nossa aula de hoje. Mas Paulo, então, disse a Tito, quanto aos jovens, quanto aos moços, de igual modo, assim como eu instruí acerca das mulheres idosas,
assim como dos mais velhos, exorta-os. Né? A exortação é uma orientação bíblica onde você chama atenção, mas mostra o caminho. Exorta-os para quê? Para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ou seja, para que em toda a vida, em todas as esferas da vida, você tenha critério, o critério bíblico para analisar e responder. Responder não só do ponto de vista teórico, não só abrindo a boca, não só daquilo que vai sair da tua boca, mas na maneira como você procede. E você que é jovem, você que já foi jovem, você que conhece a juventude, você sabe que na juventude, né, todos os jovens têm algum tipo de critério, certo ou errado, bíblico ou não bíblico. E é a partir desses critérios que são conscientes ou inconscientes, consistentes ou inconsistentes, coerentes ou incoerentes, que nós falamos o que falamos, calamos quando nós calamos, nós fazemos as nossas escolhas, corretas ou incorretas, mas nós sempre temos critérios. A questão é, será que nós temos os critérios aqui que Paulo está instruindo a Tito? Então a ideia, essa instrução poderia ser resumida em: oriente os moços, exorte a mocidade, homens ou mulheres, jovens do sexo feminino ou masculino, para que tenham um critério bíblico, para que pautem a sua vida a partir de um critério que seja verdadeiro, confiável, sobrenatural, eterno, que não seja perecível ao tempo. Então esse seria o resumo desse versículo. Nós devemos, não só na juventude, mas aqui nós estamos falando da juventude, na infância também, né, mas sendo instruídos pelos pais, na idade adulta nós devemos ser criteriosos, na velhice nós devemos ser criteriosos, mas aqui especificamente, à luz do ensino bíblico, né, de Tito 2:6, jovens, quais são os critérios a partir dos quais vocês pautam aquilo que você pensa, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, as escolhas que você faz? Quais são os critérios que você usa para pautar a sua vida? Pense nas coisas que você ama, nas coisas que você odeia, nas coisas que você quer, naquelas realidades que você quer estar perto, naquelas que você tem ojeriza, não quer estar perto de jeito nenhum. Quais são os critérios que você usa e que faz com que você tenha e tome as atitudes que você toma? E eu quero fazer algumas aplicações olhando para os capítulos aqui do livro do J.C. Ryle, onde nós vamos dividir essa aula em 4 partes, eu quero ser breve. Primeira parte, nós vamos falar de algumas razões. Quais são as razões para se exortar o jovem? Segunda parte da nossa aula, nós vamos falar dos perigos que os jovens enfrentam. Terceira parte, os conselhos gerais para os jovens. E a última parte, alguns princípios específicos para os jovens. Então, antes de entrarmos nessas 4 partes da nossa aula, eu quero só relembrar algo aqui que de repente talvez tenha sido uma crise para você. E se não foi, graças a Deus, mas é uma crise para muitas pessoas. Eu quero lembrar aquelas desculpas que nós inventamos e acreditamos para falar que nós não temos tempo para ter compromisso com Cristo hoje. Repito, aquelas desculpas que normalmente o ser humano inventa e acredita nessa invenção. Para quê? Para justificar o não tempo, né, a falta de tempo. Na verdade não é falta de tempo, é falta de interesse, né? E essa falta de interesse está fundamentada em algo muito mais profundo do nosso coração. Mas são desculpas que nós inventamos e acreditamos para dizer que nós não temos hoje tempo para Deus. Então, quando nós estamos no cursinho, nós dizemos que nós não temos tempo para Deus porque nós estamos estudando, porque estamos no cursinho. Aí nós passamos no vestibular e agora nós não temos mais tempo porque agora o tempo é para me formar. Eu tenho que, usar o meu tempo para me formar. Aí nós nos formamos na graduação e agora nós vamos para a pós-graduação, né? Uma extensão, uma especialização, um mestrado, doutorado, e agora nós não temos tempo para Deus porque nós estamos onde? Fazendo a nossa pós-graduação. Nos formamos na pós-graduação e temos agora um trabalho. Agora nós não temos tempo para Deus porque o trabalho está puxado demais. E aí nós nos casamos. E agora, trabalho, fazendo outro curso e com família,
inclusive, né, com o cachorro lá, aquela coisa toda. O cachorro não tem culpa disso, obviamente, ou qualquer outro animal. Não temos tempo porque agora a coisa ficou pior ainda, né? A gente orava por isso e agora a gente acha que o tempo ficou pior ainda. E aí depois, o tempo vai passando, chega aos 30, os 40, os 50, e eu não posso mais, eu não tenho mais tempo para Deus porque eu estou cansado demais. Comecei a ver algumas doenças, tenho que tratar dessas doenças. E aí depois chega realmente a velhice, a gente não consegue nem levantar da cama e agora eu não posso mais, não tenho mais tempo para Deus. Até que chega o túmulo. Aí nós passamos a vida toda presos em outras coisas, que não necessariamente são ruins, mas a relação idólatra ou idolátrica do nosso coração com essas coisas fizeram com que nós deixássemos de lado aquilo que é o centro. Eu quero lembrar com você aqui o texto de Mateus 16, 26, que fala sobre essa situação. Mateus 16, 26, que diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que o homem aproveita? Se ele ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma, né? Perde a sua alma. Então, jovem, e eu sei muito bem disso, creio que você sabe muito bem disso, você que está nos ouvindo, seja jovem, ou se você ainda não passou, ou se você já passou, melhor dizendo, por essa fase, você sabe que em todas as fases da vida, né, nós temos os desafios, mas a juventude parece que esses desafios são um pouco mais preponderantes. Dito isso, então vamos para a nossa primeira parte, né, depois dessa introdução, a primeira parte da nossa aula, onde nós vamos lembrar aqui algumas razões para se exortar o jovem. E lembre-se que exortação é uma palavra de confrontação amorosa. É uma palavra de correção amorosa. Só exorta quem ama. Quem não ama, não exorta. Quem não ama, olha para a pessoa desviando-se e não está nem aí. Quem ama, exorta. Quem ama, sofre com o sofrimento do objeto do amor. Então, se alguém te exorta, jovem, é porque essa pessoa te ama. Pode ter certeza disso. Mesmo que às vezes, nós humanos, nós às vezes erramos na nossa exortação. Né? Às vezes o pai, a mãe, ele pode errar, infelizmente, porque ele também tem as suas lutas. E você um dia, se você for pai ou mãe, espero que você seja, você também vai enfrentar esse dilema. Mas, repito, só exorta, só tem essa palavra de correção amorosa quem ama. Então, em primeiro lugar, as razões para exortar o jovem. Em primeiro lugar, por que o jovem deve ser exortado? Em primeiro lugar, porque na juventude nem sempre nos preocupamos com a nossa situação espiritual. Essa é a primeira razão. Por que o jovem deve ser exortado? Porque na juventude, todos sabem disso, alguns mais ou menos, né, cada um tem os seus dilemas, mas na juventude, nem sempre nós nos preocupamos com a nossa situação espiritual. E aqui eu faço uma pergunta: qual é hoje, como está hoje a sua situação, a sua realidade espiritual? Responda para você. Uma segunda justificativa, né? Um segundo motivo para se exortar o jovem, porque muitas vezes nos esquecemos de que a morte e o julgamento estão diante de nós. O jovem deve ser exortado também por isso. Porque normalmente nós nos esquecemos de que um dia nós morreremos e de que um dia nós seremos julgados. E a pergunta é: você está preparado para esse dia? Parece que são perguntas assim muito duras, né? Realidades muito duras, mas primeiro, são realidades, são verdades inexoráveis. Todos enfrentarão isso. E a juventude, diferente do que a cultura nos diz, a cultura humana caída nos diz, porque segundo a cultura, essas são realidades que não devem merecer a sua atenção, a sua reflexão, mas isso é uma mentira, não acredite nisso. Todo ser humano, seja infantil, jovem, adulto ou já velho, são as 4 classificações em termos etários que a Bíblia nos indica. Todos devem se preocupar com essas realidades. A realidade da morte e a realidade do julgamento. Terceira razão para que um jovem deve ser exortado, preste atenção, o que você virá a ser depende, muito provavelmente, daquilo que você é nesse momento. Mas mesmo assim, parece que você se esquece disso
com muita facilidade. Perceba o que nós estamos falando aqui. Não é o que você será no futuro, depende totalmente do que você é hoje. Mas não dá para negar que aquilo que você será daqui a alguns anos tem influência muito grande daquilo que você é hoje. As escolhas que nós fazemos hoje, certas ou erradas, elas influenciam os anos que estão à nossa frente. Mas normalmente o jovem não está preocupado com isso. E você converse com um adulto sábio, e ele vai deixar isso muito claro para você. Isso não quer dizer que você fazendo uma escolha errada hoje, você está fadado ao fracasso. Não é isso que nós estamos dizendo. E nós não estamos também incentivando que uma escolha que você faça correta hoje te exime de fazer outras escolhas corretas. Não. E nem estamos dizendo que o destino está em tuas mãos. Não é isso. Estamos só querendo lembrar de uma regra clara e explícita da vida. Existe uma relação de causa e efeito em algum nível sobre as nossas escolhas. E dentro de tudo isso existe a misericórdia de Deus, existe a graça de Deus, mas não se esqueça de que aquilo que nós somos hoje tem a ver com escolhas certas ou erradas que nós fizemos no passado. E aquilo que nós seremos no futuro, Deus permitindo, tem algum tipo de relação, sim, com escolhas que nós fazemos hoje. Mas na juventude, parece que nós temos uma tendência de esquecer. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quarto motivo que explica por que um jovem deve ser exortado, lembre-se disso. O diabo, o inimigo, ele faz um esforço especial para destruir a sua alma. Mas você parece não saber disso, ou você parece ignorar isso. Nós temos inimigo. Nós temos 3 inimigos. O mundo, que jaz no maligno, né, esse sistema, quando a gente fala o mundo, a gente não está falando de natureza, da ordem criada, não é isso, mas desse sistema falido, caído e anticristão, da cultura caída, antibíblica e anticristã. Primeiro inimigo. O mundo, a carne, o pecado e o diabo, que anda ao derredor, querendo nos devorar e destruir. Na juventude, nós temos uma tendência de esquecer desses 3 inimigos, especificamente desse inimigo. E por fim, em último lugar, lembre-se que os jovens precisam de exortação. Quais são as razões para se exortar o jovem? Falamos das primeiras 4 e a quinta e a última é essa daqui. Os jovens precisam de exortação. Por quê? Porque se começarem a servir a Deus agora, serão poupados de muitas tristezas. E mais, aproveitarão a vida verdadeiramente. Cumprirão o propósito que Deus tinha e que Deus tem quando criou você. E o propósito do ser humano, ele é resumido, né, no Catecismo de Westminster, no Breve Catecismo e no Catecismo Maior, da seguinte forma. Há uma pergunta lá, é a pergunta mais conhecida de todas, né? Qual é o fim principal do homem? Por que o homem existe? Por que o homem está aqui? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, se o jovem começar a servir a Deus o quanto antes, isso irá poupá-lo de tristezas. Mais do que isso já é muita coisa, mas mais do que isso, irá fazer com que ele experimente alegria em Deus e que ele experimente o propósito para o qual ele foi criado. Então essas são 5, existem outras, mas são 5 razões para se exortar o jovem. Segunda parte, quais são os perigos que os jovens enfrentam? Há alguns perigos que os jovens enfrentam. Em primeiro lugar, um perigo específico para o jovem é o pecado do orgulho. Isso não é gostoso de ouvir. Para quem é jovem não é gostoso de ouvir, mas é verdade. Eu sei disso por experiência própria. A Bíblia ensina e a minha experiência mostra isso, infelizmente. Jovem é orgulhoso. Na visão do jovem, os velhos são ultrapassados. Os pais são ultrapassados. O centro, normalmente, da vida de um jovem é o próprio jovem. Ele acha que vai mudar o mundo, embora não consiga arrumar o seu quarto. Jovem normalmente é assim. Sonhos completamente, nas nuvens. Só que você não vê isso no dia a dia, na vida dele.
O jovem, normalmente, é assim. Então, primeiro, perigo que os jovens enfrentam. Perigo, o pecado do orgulho. A criança também enfrenta, o velho também enfrenta, o adulto também enfrenta. Mas para que você seja um adulto e um velho que não vai sofrer tanto assim com essa questão, primeiro, tenha consciência disso, da possibilidade de ser um orgulhoso, pecado do orgulho. Lá em Provérbios 26:12 está escrito assim: Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Provérbios 26:12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Um insensato tem mais esperança do que um homem que é sábio aos seus próprios olhos. E na juventude, esse pecado do orgulho, de se considerar sábio aos seus próprios olhos, ele sempre ronda todos os jovens. Então, primeiro perigo, perigo do orgulho. Segundo lugar, há um outro perigo para os jovens, que é o amor aos prazeres. Prazer, obviamente, não é uma coisa ruim. A questão é onde nós buscamos o prazer. Deus nos criou estruturalmente como pessoas para ter prazer. Alegria em Deus, prazer em Deus. Prazer em tudo aquilo que é da vontade de Deus. Prazer que está envolto à santidade e pureza. O pecado, ele não tira isso, mas o pecado, ele distorce, mancha e macula tudo isso. Nós continuamos a ser pessoas, seres que buscam prazer, só que agora fora da vontade de Deus. E na juventude, isso, essa inclinação à busca por prazeres fora da vontade de Deus, ronda também os jovens. Romanos 13:14. Romanos 13:14 está escrito assim: Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E aqui desejos da carne tem a ver com as concupiscências da carne, normalmente relacionadas a questões sexuais fora da vontade de Deus. Mas existem coisas a mais do que isso. Questões relacionadas àquilo que nós pensamos, àquilo que nós bebemos, àquilo que nós comemos. Então tenhamos consciência disso. Perigo do orgulho, perigo do pecado também, na busca dos prazeres fora da vontade de Deus. Terceiro perigo que os jovens enfrentam é a falta de reflexão e ponderação. Há exceções, pela graça de Deus? Claro que há. Significa que todos os adultos são ponderados e reflexivos? Não. Significa que todos os velhos, idosos, e aqui quando nós utilizamos a expressão, velhos, essa expressão às vezes pode ser pejorativa, mas as Escrituras utilizam essa expressão, então nós estamos utilizando velhos aqui, não como um insulto, obviamente, mas como pessoas que chegaram à idade da velhice, e eu quero chegar lá, creio que você também quer chegar lá. Então, só para fazer esse parênteses, velho aqui é no sentido mais respeitoso possível, porque as Escrituras utilizam essa expressão, embora a cultura tenha distorcido. Então, isso significa que todos os idosos são, por definição, pessoas ponderadas e reflexivas? Não. Mas aqui é uma instrução especificamente para os jovens. Na juventude, na mocidade, ou a juventude e a mocidade, não é um período caracterizado por pessoas que ponderam, que buscam equilíbrio, reflexão séria, tendo as Escrituras como seu referencial. Esse é um perigo, porque quando eu pauto a minha vida, ignorando a ponderação, ignorando e desprezando a reflexão bíblica, eu erro. Eu farei escolhas erradas, que ofenderão a Deus, trarão tristeza para mim, e para aquelas pessoas que me circundam. Quarto perigo, um outro perigo para os jovens é o menosprezo à vida espiritual. Parece que parece que já está consagrado na mente de muitas pessoas que preocupações sérias com a área espiritual é uma realidade para quando nós entrarmos na vida adulta, mas não na vida do jovem, porque o jovem tem que curtir a vida. Esse é o evangelho antibíblico que é apresentado em vários filmes, em vários livros, em várias músicas.
em vários especialistas que fazem a cabeça, inclusive de nós cristãos. Infelizmente, tenhamos consciência disso. Seriedade com as coisas espirituais, né, deve fazer parte de toda a nossa vida. Toda a nossa vida e, obviamente, da fase da mocidade, da juventude. Lembre-se que o menosprezo para com as coisas espirituais é o principal caminho que nos conduz à infidelidade a Deus. Quando eu desprezo a realidade espiritual, quando eu desprezo a vida espiritual com Deus, eu serei infiel a Deus. Eu ofenderei a Deus, eu trarei tristeza para mim, eu não aproveitarei a vida, eu desprezarei, né, a minha juventude e ofenderei as pessoas que eu mais amo. Tenhamos cuidado com isso. E, último lugar, outro perigo para os jovens é o temor pela opinião dos outros, ou o temor da opinião dos outros. Jovens, adolescentes, enfim, nós temos uma dificuldade muito grande em ter uma opinião, ou em expressar a nossa opinião e defender a nossa opinião, quando a maioria das pessoas pensam o contrário. Adultos também têm lá os seus desafios com isso, né? Os mais idosos também têm os seus desafios com isso, mas na juventude, aquele espírito do rebanho, o espírito do bando, ele é um pouco mais frequente, né? E não é o espírito do rebanho da Igreja de Cristo, né? Esse é um espírito bom do rebanho, mas é o espírito de andar com a maioria. E você, jovem, você sabe como é desafiante, para dizer o mínimo, quando você está numa rodinha ou numa sala de aula, seja no ensino fundamental, médio ou na universidade, e quando o professor ele levanta uma pauta e ele já orienta aquela discussão, um determinado assunto, para uma direção que é anticristã, e aí você vê os seus... Imagine que você está numa classe de 50 pessoas, e você vê a maioria esmagadora dos seus amigos e amigas concordando com o professor que apresentou esse assunto com um viés já anticristão. Você sabe que é muito difícil, para dizer o mínimo, você levantar a mão e ponderadamente expressar a sua opinião que vai contra. E aqui eu não estou falando de você brigar, não. De você enfrentar por enfrentar, não. De você expressar a sua opinião com firmeza, com reflexão, com ponderação, na frente de todas as pessoas. Você sabe como isso é desafiante. Porque nós tememos, o adulto também é assim, o idoso também ele tem esses desafios, do temor dos homens, de colocar em primeiro lugar não o temor a Deus, mas o temor aos homens, né? E a palavra aqui para nós é: não tenha medo de fazer o que é certo, pela graça de Deus. Nós possamos temer a Deus e não temer a mais nada. Então falamos já de 2 tópicos, né? As razões para se exortar os jovens, os perigos que os jovens enfrentam. Terceiro lugar, alguns conselhos gerais aos jovens. Alguns conselhos gerais. Primeiro lugar, procure obter uma compreensão clara da malignidade do pecado. Primeiro conselho geral, procure ter uma compreensão clara de quão maligno é o pecado. Isso vai mexer, isso vai dilatar a sua espiritualidade, a sua intelectualidade. É sério. Isso realmente, normalmente nas faculdades de ciências humanas, quando eles vão entender o que é o ser humano, quando muitos, claro que tem exceções, muitos professores vão falar para você quem é você, eles não vão levar em conta isso daqui. Mas se você quer entender quem é você, quem é o ser humano, uma das primeiras lições é: compreenda, busque compreender quão profundo, o que é o pecado e o quão profundo o pecado nos atingiu. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Tá? Provérbios 4:8. Provérbios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, preste atenção. Acerca da sabedoria, olha só, está escrito assim: estime a sabedoria, e ela te exaltará.
Se a abraçares, ela te honrará. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E um dos sinais de sabedoria é humildade. E não existe humildade sem convicção de pecado. Então, primeiro conselho geral, busque ter essa compreensão clara da malignidade do pecado. Segundo lugar, procure conhecer cada vez mais e melhor o Senhor Jesus Cristo. Busque conhecer quem é, quem foi, quem Ele sempre será. Tenha Ele como seu Senhor e Salvador. E depois disso, busque conhecer cada vez mais e se aprofundar no conhecimento de Cristo. E já podemos avisar desde antemão, baseado nas Escrituras, que esse conhecimento é inesgotável. Não dá para esgotar o conhecimento de Cristo. O oceano de sabedoria. Sabedoria redentiva, que mexe não somente com o nosso intelecto, com as nossas emoções, mas influencia toda a nossa vida. Em primeiro lugar, nos perdoando e nos trazendo de volta às mãos do Pai, morando conosco, né, o segundo Emanuel, o Espírito Santo. Então esse é o segundo conselho geral. Espero, o J.C. Ryle diz o seguinte, espero que você possa dizer sobre Ele, olha só, será que você consegue dizer sobre Cristo isso daqui? Ele é a minha paz, Ele é a minha força, Ele é a minha vida, Ele é o meu consolo, Ele é o meu médico, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Salvador, Ele, Jesus Cristo, é o meu Deus. Se você consegue dizer isso, amém, aleluia. Continue se aprofundando. Se você não consegue, calma, ore sobre isso hoje, para que você possa dizer, porque não existe nenhuma realidade mais libertadora do que dizer e isso representar a realidade da sua vida. Ele é o meu médico, Ele é o meu pastor, Ele é o meu consolo, Ele é meu redentor, a minha rocha inabalável. Ele, Jesus Cristo, é o meu Deus. Jovem, é para você essa palavra, para todos nós. Se você é criança, é para você também. Se você é adulto, é para você. Se você já é um idoso, é para você. Terceiro conselho geral aos jovens. Nunca esqueça que nada é tão importante quanto a sua vida com Deus. Sua vida profissional é importante. Sua vida relacional, seja com os pais, os irmãos, a namorada ou a sua esposa, ela é importante. Com os amigos é importante. A gavetinha do entretenimento na sua vida, da diversão, ela também tem a sua importância. O homem também é um ser, né, que é lúdico, né, que ele fabrica coisas para se alegrar, né, com aquilo que ele criou. Tudo isso tem a sua importância, mas nada é mais importante do que a sua vida com Deus, que vai permear todas essas outras áreas. A vida com Deus não é uma gavetinha da sua vida. Ela é aquela área que é a área das áreas. A sua vida com Deus tem a ver com a sua vida na igreja e fora da igreja. Familiar, entre os amigos, sua esposa, namorada, profissional, a sua vida, a forma como você se diverte, a forma como você assiste séries. Nada é mais importante do que a vida com Deus, que permeia todas as esferas da sua existência. Lembre-se que nenhum lugar e nenhum amigo, nenhum emprego será bom se ele te trouxer prejuízo na sua vida espiritual. Não existe emprego bom se esse emprego bom incide em prejuízo na sua vida espiritual. Não existe amigo bom se esse amigo bom traz prejuízo na área espiritual. Né? A área nesse sentido completo. Quarto conselho aos jovens, um conselho geral. Lembre-se que é possível ser jovem e mesmo assim servir a Deus. Né? É assim que o J.C. Ryle coloca lá no livro dele. E aqui já existe um pressuposto que está errado, né? Porque não existe tensão entre ser jovem e servir a Deus. Nós devemos servir a Deus em todas as fases, né, em todas as estações da nossa vida. Mas a cultura, que às vezes, infelizmente, fala mais alto na vida do jovem, ela diz que ou você é jovem,
Ou você curte a sua juventude, a sua mocidade, ou você serve a Deus. As duas coisas não dá. Isso é errado, isso é mentira, isso é um engano, isso é falso. Nós devemos servir a Deus em todas as estações da nossa vida. É claro que é possível, é desejável, e é o projeto original, que na sua juventude, na sua mocidade, você conheça e ame e sirva a Deus. Deus tem prazer em vir ao encontro daqueles que se esforçam em aproximar-se dele. Se tem sido uma luta para você, não desista dessa luta, de fazer da sua juventude uma estação onde você serve a Deus. E por fim não, tem mais dois pontos aqui. Determine fazer da Bíblia o seu guia e o seu conselheiro enquanto você viver. Determine, se esforce, busque fazer da palavra de Deus o seu guia e o seu conselheiro, aonde você busca os conselhos, enquanto você viver, de toda a sua vida. Lembre-se do Salmo 119, 105, bastante conhecido, né? Todos conhecem, creio que de cor. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse é um salmo que expressa esse ensino. Busque, se esforce, lute mesmo, para fazer da Bíblia, da palavra de Deus, o seu guia e o conselheiro, a sua conselheira, por toda a sua existência. Lâmpada para os nossos pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E por fim, nunca tenha um amigo íntimo, ou melhor, nunca tenha como amigo íntimo alguém que não seja amigo de Deus. Muita atenção aqui. Nós não estamos falando que você não tem que se relacionar com quem não é crente, porque isso não é possível, e num certo sentido não é nem desejável. Que nós devemos amar aqueles que pensam diferente de nós, com sabedoria bíblica, saber até onde nós devemos ir, né? E nós temos amigos que não são cristãos, frequentam a nossa casa, e nós devemos amar, orar por eles, e se eles deixarem, com eles, evangelizar, dar testemunho, pedir perdão quando nós erramos, amá-los. O que nós estamos dizendo aqui é uma outra coisa. Nunca tenha como amigo íntimo alguém que não seja amigo de Deus. E por quê? Porque normalmente, quando nós falamos aqui de amigo íntimo, é aquele amigo ou amiga que nós nos abrimos em nossas crises existenciais, inclusive nas nossas crises espirituais, os nossos dilemas. E quando nós abrimos a nossa vida para alguém que não é amigo de Deus, ele vai te orientar, provavelmente com a melhor das boas intenções, a partir do parâmetro dele, que não é, segundo ele mesmo, a palavra de Deus. E você, nesse momento fragilizado, provavelmente vai estar mais propício, negativamente falando, a aceitar um conselho no momento de crise, conselho esse que não vem da fonte do referencial escriturístico. Não tenha como amigo íntimo alguém que não tenha Deus como amigo. Mas pastor, lá na igreja eu não sou amigo de ninguém. Ore por isso então. Veja qual é o motivo. De repente pode ser, né? Existem falhas, muitas falhas na igreja, porque ela é formada por pessoas como nós. Às vezes, de repente, tem um pouco de falha em você. É você que, de repente, deve se achegar um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais. Nós temos esses dilemas, mas não corrija um erro com outro erro. Ore sobre isso. E tenha como amigo íntimo alguém que seja amigo de Deus. Lembre-se que o ser humano é tendente à imitação. O jovem é muito tendente a isso, à imitação. Nós somos, preste atenção, somos atraídos por quem nutrimos intimidade. E temos intimidade com pessoas que nós gostamos. Eu não tenho intimidade com quem eu não gosto, nem você. Nós somos atraídos por quem nós temos intimidade com pessoas que nós gostamos. Provérbios 13, 20 está escrito assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso é uma verdade bíblica e existencial, você sabe disso. Nós influenciamos e somos influenciados. O ser humano é um ser que estruturalmente foi criado como um ser influenciável. Ele influencia e é influenciado, para o bem ou para o mal.
Então tenha como amigo íntimo quem é amigo de Deus. Lembre-se que se você se casar, é provável que escolherá uma pessoa, né, uma esposa ou marido, dentro do seu círculo de amizades. Então cuidemos do nosso círculo de amizades. Que tipo de amigos, então, eu devo escolher? Você, de repente, está se perguntando. Algumas orientações. Amigos que tragam benefícios para a sua alma. Amigos dos quais, na volta de Cristo e no dia do juízo, você não se envergonhará por tê-los conhecido. Amigos que tiram o melhor de você. Amigos que te faz se aproximar de Deus. Amigos que são amigo do grande amigo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que às vezes ser sábio é encarar o problema. Às vezes ser sábio é fugir, por exemplo, da tentação. Na tentação nós não devemos encarar a tentação, devemos fugir da tentação. Em outros problemas nós devemos enfrentar, encarar e resolver. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se também, terminando esse ponto, que talvez você conheça esse ditado, né? Infelizmente, a saúde não é contagiosa, mas a doença sim. Aí você fala, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo a ver. É porque você, jovem, provavelmente acredita na seguinte ilusão: eu sou tão bom que eu consigo estar na presença dos maus e influenciá-los e eles não me influenciam em nada. Isso é uma ilusão e uma mentira que você inventou ou então que te contaram para você e você acreditou. Quando você está perto de outras pessoas e pessoas que não têm os mesmos valores que os seus, e aqui eu estou tentando explicar o seguinte: um cristão numa roda de escarnecedores, não é a sua fé que normalmente vai para eles, é a antifé deles que vem para você. Até porque o próprio Salmo já deixa bem claro. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda nesse meio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é outro: meditar na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Seu prazer está na lei do Senhor. Então, nesse momento aí de pandemia, você sabe muito bem. Se alguém foi contagiado, né? Se alguém tem o Covid-19 e você não tem, não é você que passa a sua saúde para ele. É ele que passa o Covid para você. Ok, você pode de repente não ser um assintomático, mas é doente do mesmo jeito e pode passar para o outro. Nesse mundo quebrado que nós estamos, é assim que funciona. Sejamos humildes em entender isso. E por fim, em último lugar, os princípios ou então as regras específicas para os jovens. Alguns princípios específicos especiais, bem ditos, para você, jovem. Em primeiro lugar, de uma vez por todas, e pela graça de Deus, decida abandonar cada pecado conhecido, cada pecado que você conhece, por menor que ele seja. Nós sabemos do que nós estamos falando aqui. Examine o seu coração. Busque em Deus. Né? Peça para que Deus sonde o seu coração. E pense no seguinte: existe no meu coração, e faça a pergunta para você, existe no meu coração qualquer hábito, qualquer costume, que eu tenho consciência de que é errado aos olhos de Deus? Existe algum hábito na sua vida, algum costume, que você sabe que é errado aos olhos de Deus? Se existe, abandone-o imediatamente. Lute para abandoná-lo imediatamente. Mas, pastor, eu estou tentando fazer isso. Continue tentando, com a ajuda de Deus, com a ajuda de outros irmãos e irmãs que creem também em Cristo. Não desista. Mas identifique e decida em oração lutar para abandonar esse hábito, esse pecado, imediatamente. Uma citação aqui, só para a gente entender, uma citação do Jeremy Taylor, do trajeto do pecado na vida do homem. Preste atenção. Abre aspas.
Inicialmente, o pecado causa espanto ao homem, inicialmente. Depois ele se torna agradável, confortável, prazeroso, frequente, habitual e, por fim, confirmado no coração. Assim o homem se torna impenitente, ou seja, ele não se arrepende, obstinado e determina não se arrepender e finalmente ele é condenado. Esse é o trajeto horrível do pecado na vida de alguém que não se arrepende. No início, espanto. Depois você aceita, você gosta, você tem prazer, você justifica, você não quer mais e não se arrepende mais. E no final é condenado. Isso é muito sério. Que Deus nos livre disso. Nós possamos continuar nos arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo. Segundo princípio, para os jovens e para todos nós, pela graça de Deus, determine repelir, expulsar tudo o que dá ocasião ao pecado. Evite os lugares, as situações onde você não levaria o Senhor Jesus Cristo lá. Cuidado com a ociosidade e cuidado com o entretenimento mundano. Entretenimento em si não é errado, não é pecado, mas o entretenimento pode ser bom, pode glorificar a Deus, né? Mas também pode ser mundano. Ociosidade é a mesma coisa, né? Inclusive na cultura popular, né? A mente desocupada, ela nos leva a coisas que são erradas, a situações que são indesejadas, a situações que vão nos levar a contextos onde o pecado acontece. Lembre-se disso. Terceiro princípio, determine nunca esquecer que Deus vê todas as coisas. Todas as coisas estão patentes aos olhos do onipotente, onipresente e onisciente. Todas as coisas. Todas as coisas são feitas diante de Deus. O que está sendo feito aqui está sendo feito diante de Deus. E o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos é feito também diante de Deus. Hebreus 4,13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Repetindo, todas as coisas estão patentes, descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Finalzinho ali de Hebreus 4,13. Isso deve nos fazer tremer. E esse temor e esse tremor não nos deve nos afastar de Deus, mas deve nos fazer correr até a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mais um princípio, se comprometa a usar todos os meios de graça. Nós precisamos de ajuda, e Deus nos ajuda, direta e indiretamente. E os meios de graça, ou seja, meios criados por Deus, a partir dos quais nós temos graça de Deus. Eles devem ser usados, né? E talvez você venha de uma outra igreja onde essa expressão não seja tão usada, meios de graça. Tá? Então quero lembrar que Deus opera através desses meios. E quais são esses meios? Palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio de graça. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados, instruídos, alimentados, consolados. E Deus comunica a graça à nossa vida. A oração é um meio de graça, use a oração. Os sacramentos, o batismo, né, que ocorre uma vez na vida do cristão, e a ceia do Senhor Jesus Cristo são meios de graça. A igreja é um meio de graça. O dia do Senhor é um meio de graça, no certo sentido também, obviamente. Não negociemos o dia do Senhor, é um mandamento. E nós somos fortalecidos na nossa fé quando nós fazemos uso desse meio de graça e erramos e pecamos quando nós desprezamos. Mais um princípio, quinto princípio, o último princípio, finalmente, decida fazer da oração um hábito em qualquer lugar onde estiver. Decida fazer da oração um hábito aonde você estiver. O hábito de nos colocarmos diante de Deus é uma evidência de que nós somos filhos de Deus. Deus não possui, lembre-se disso, Deus não possui filhos
que não desejam se comunicar com Ele. É verdade que mesmo os filhos de Deus, às vezes, têm momentos de dificuldade. A oração também tem o seu aspecto de luta e de guerra. Às vezes nós não conseguimos orar como convém, muitas vezes, ou quase todas as vezes, mas nós temos a garantia de Deus de que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então decida fazer da oração um hábito. Deus não tem filhos que não desejam se comunicar com eles. Esses filhos que desejam se comunicar com Deus, às vezes têm muitas dificuldades nessa comunicação. Mas se você busca se comunicar com Deus, se você não está alegre, se você está triste com a sua vida de oração, essa tristeza é positiva, no sentido de que ela aponta para uma inconformidade. Você não está conformado com a sua situação errada. Você quer mudar. Então busque a Deus em oração. Em oração audível, em oração silenciosa, onde você às vezes medita, busque a Deus. Alguns encorajamentos finais, depois que nós falamos então sobre esses tópicos. Nós falamos sobre as razões para se exortar o jovem, os perigos que os jovens enfrentam, alguns conselhos gerais para os jovens e regras específicas para os jovens, princípios específicos. Terminando então com algumas considerações finais e algumas aplicações. De tudo que foi falado aqui nessa aula, eu não sei o que você pensa, mas eu te faço uma pergunta. Isso que nós falamos é verdadeiro ou é falso? Isso que foi falado nessa aula é verdadeiro ou é falso? Porque se for verdadeiro, então isso deve fazer parte da minha, da sua, da nossa vida. Sirva a Deus enquanto você é jovem. Você será útil de um modo como nunca sonhou. Muitos jovens, eles são tomados por um sentido de incompletude, né? Jovens não veem, muitas vezes, sentido nas coisas. Se você quer experimentar real sentido, real propósito, real significado, real colorido na sua vida, é só servindo a Deus, amando a Deus, conhecendo, servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você glorificará a Deus, você será verdadeiramente alegre e será útil para o mundo. Alguém disse que o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com alguém totalmente consagrado a Ele. O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente consagrada a Ele. Você pode ser essa pessoa. Você é chamado, nós somos chamados a ser essas pessoas. Cada um de vocês é chamado a ser essa pessoa nessa geração. E lembre-se, por fim, que a vida cristã, e aqui eu termino, a vida cristã consiste em, primeiro lugar, conhecer a Cristo. Segundo lugar, continuar a conhecer a Cristo. E terceiro lugar, permanecer em Cristo. Repito e termino a nossa aula. A vida cristã consiste em conhecer a Cristo, continuar a conhecer a Cristo e permanecer em Cristo. É Cristo no início, no meio e no fim. O significado que você busca, o sentido, o propósito que você busca, jovem, adulto, criança, idoso, para a sua vida, só está na pessoa e na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte, que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.